Rebeca, um beijo. Professor Vinícius, um beijo. Rafinha Lopes, você é linda, maravilhosa. As divas do parquê falaram loucuras de você hoje. Você é maravilhosa, você é uma pessoa espetacular. Boa noite. Fábio, um beijo pra você. Aline chegando também, um beijo pra todos. Sumida porque eu não fiz um dia de Periscope, né? Pois é. Se você morasse no Rio de Janeiro, você mora no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, e a sua internet te deixasse toda hora na mão, eu ontem fiquei até de madrugada esperando a minha internet voltar para tentar fazer o meu Periscope. E eu fiquei triste. E eu fiquei assim, porque não é possível. Eu tinha Periscope pelo Saber Mais Direito. Uma galera, Fabrício, beijo enorme, Fabrício. Conseguiu a internet agora. Uma agora, cara, pra fazer aqui um scope. Que tava difícil. Nem o 4G do meu filho tá pegando aqui em casa, né? É isso aí. Vinícius tá fazendo lá uma série de Periscopes sobre crimes contra a administração. Sigam aí o professor Vinícius. E eu já tava morrendo de saudade de vocês, né? Eu fiquei sem... Olha quanto tempo que eu não fico. Nem quando eu fui viajar no carnaval. Eu fiquei sem vídeo mais 24 horas. E dessa vez eu fiquei sem meus vídeos. Fiquei triste por aqui, a beça. Hoje, eu daqui a pouco tô entrando pelo Saber, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, se a internet permitir, daqui a pouco eu tô entrando pelo Saber Mais Direito para fazer um periscope sobre a questão aí do concurso de pessoas que estava marcado desde ontem. E muito obrigada, meu coração. E nós não pudemos fazer porque estávamos sem internet aqui, não houve sinal, né? Mas presta atenção, cuidado. Então você que leu aí, falou que não entendia a perplexidade, você não entendeu o título do meu periscope. Olha aqui, gente, preste atenção, minhas divas do parquê lindas do meu coração. Eu queria muito chamá-los para que vocês sigam o periscope e o Instagram das minhas divas do parquê. Tá ok? Ô, meu amigo Bruno, você tá aí também, né? Na luta, morando aqui no Recreio. A gente sempre tá na luta para que os nossos telefones, para que a nossa internet funcione, né? Mas não tá só no Recreio, não. Tá no Rio de Janeiro todo. O Rio de Janeiro tá o caos. Então tá uma coisa complicada. Tá ok? Então sigam aí as divas do parquê, tanto no Instagram quanto no Periscope. E sigam também meu Instagram. Cara, eu agora tô bombando com o meu Instagram. Tô colocando uma porção de coisa no Instagram e já comecei a gravação lá do meu módulo, mas eu vou colocar o módulo para anunciar e começar aí a abrir o sinal, gente, depois que eu estiver com pelo menos 50% dele gravado. Tá bom, meu amor? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Deixe-me falar uma coisa. Eu, ontem, quando soube da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, com certeza que será no portal F3, né? O meu módulo de penal parte geral. Módulo completo, com exercícios, enfim. Tá bom? Vamos lá. Geraldo, meu amigo, muito obrigado aí por convidar os seus seguidores. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Pretos do coração. Vamos deixar as coisas claras aqui. Por que eu tô entrando para falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da qual todo mundo já falou. O Periscope ontem bombou com com os comentários de constitucionalistas, de processualistas, a respeito, Bia, um beijo, Bia, do meu coração, um beijo enorme, Bia, fica aí, você, Bia, aparece aí novamente pra galera te seguir, a minha amiga Beatriz Abraão, também entrando aqui, a minha amiga Carol Gaudio, eu te adoro, minha linda do coração, certo? Então, Bia, segura aí também, Carolzinha, segura aí também, queria muito que vocês participassem desse scope, muito. Olha só, vários scopes foram feitos ontem a respeito do HC 126.292, não é? Vários constitucionalistas, processualistas entraram aqui no scope para falarem desse HC 126.292. Eu estou entrando hoje para falar uma coisa que foi pergunta de um aluno e que me causou uma enorme perplexidade. E eu falei assim, caramba, eu tenho que entrar. Falei até com as divas do parquê hoje, porque eu não vi a galera falando sobre isso. E eu tenho que entrar para desfazer para quem porventura tiver essa dúvida. Muito bem, então vamos começar aos poucos com essa história. Vamos lá. Primeiro, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, há 6 anos mais ou menos, tinha firmado um entendimento através do HC 84078,
acerca do artigo 5º da Constituição, quando fala lá no 57 da presunção de inocência, no HC 84078, o Supremo tinha afirmado o entendimento de que, óbvio, não cabe execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, porque isso contrariaria o disposto no artigo 5º, inciso 57. Vamos lá, escuta aqui. Então o Supremo entendeu o seguinte: só se pode começar a cumprir pena depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas o Supremo, naquele próprio HC 84078, disse: nada obsta, óbvio, que se decrete uma prisão a título cautelar. Não é a prisão pena, é uma prisão cautelar. Só que para decretar uma prisão a título cautelar, seria necessária deveria ser necessária essa prisão cautelar, não é? Os requisitos de cautelaridade deveriam estar presentes, sob pena de não se poder decretar cautelar. Então não é vedação, não é violação ao princípio da presunção da inocência, né? Ou da não culpabilidade, ou da não presunção de culpa, como pretendem alguns, né? Ser decretada uma prisão a título cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas é inequivocamente inconstitucional, é inequivocamente contrário à Constituição que alguém comece a cumprir pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Repito, prisão antes do trânsito em julgado tem que ser evidentemente cautelar e não pena. Isso é óbvio. E para ser decretada a título cautelar, repito, deveriam estar presentes os requisitos e pressupostos da cautelaridade. Muito bem. Ontem, no HC 126.292, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento. O Supremo Tribunal Federal admitiu a execução provisória da pena. Admitiu, mesmo que ainda estivessem pendentes recursos especial, constitucionário, que se fizesse a execução provisória da pena. Essa tarde, e eu aqui não estou falando que essas palavras não são minhas, essas palavras são do ministro Marco Aurélio. À tarde do dia 17/2/2006, e eu sou membro do Ministério Público, e eu falo como professora e como membro do Ministério Público também. Porque eu vi muita gente colocar aí que o Ministério Público devia estar batendo palma. Sorry. O Ministério Público não está batendo palma necessariamente, não. Certo? Eu, por exemplo, não bato palmas. Eu não bato palmas para nenhuma decisão do Supremo, que é o guardião maior da nossa Carta Constitucional, que venha contrariar a nossa Carta Constitucional. Então, eu não tenho dúvidas de que correto estava o ministro Marco Aurélio quando disse que era uma tarde triste, que era um dia triste para a sociedade brasileira. Era uma tarde triste, um dia triste. Agora, não sei se foram exatamente essas palavras, mas eu lembro que ficou como mensagem do ministro Marco Aurélio, que era uma tarde triste, que era um dia triste para a democracia brasileira. Era uma tarde triste para todos nós. E é. Porque a nossa Constituição foi violada. Essa decisão do Supremo, eu não tenho dúvidas. E coloco a minha posição aqui. Viola a nossa Constituição. Eu não tenho dúvidas. Como se imaginar alguém cumprindo pena antes do trânsito em julgado de sentença condenatória? Como imaginar violarmos o princípio da inocência, repito, ou o princípio da não culpabilidade, repito, ou o princípio da não presunção de culpa, como pretende alguns? Como violar um princípio consagrado na nossa Carta Constitucional? Então, eu não tenho dúvidas de que a decisão do Supremo, repito, rasga a nossa Constituição. E eu hoje pela manhã falei para os meus alunos, numa aula que dei presencial aqui no Rio de Janeiro, que, professora, mas tem muita gente pilantra que tem que mesmo começar a cumprir pena. Minha cabeça não trabalha assim. A minha cabeça trabalha que se com a lei tá difícil, sem a lei vai ficar pior ainda. Se com a Constituição tá difícil, violando a Constituição, ferrou. O Supremo violou, na minha opinião, com todo o respeito, a nossa Constituição. Com essa decisão. Isso não é garantismo
Isso não tem a ver com garantismo desproporcional, isso tem a ver simplesmente com garantia de princípios que estão na nossa Constituição e segurança jurídica acima de tudo. Perfeito, meu amor. A questão não tem a ver com garantismo. Tá ok? Então veja você, meu coração, que algo que a gente pensa assim, mas isso me favorece, tá certo que você é uma pilantra que tá aí, ó. Uma pilantra que tá aí, ó. Tem mesmo que ser preso. Isso não são argumentos. Esses argumentos não são válidos. Esses argumentos não são válidos porque se a Constituição hoje é violada para fins supostamente bons, e eu não os creio bons, amanhã ela pode ser violada para fins muito piores. A gente tem que lembrar isso. Então, eu só quero dizer o seguinte. Qual foi a maior razão pela qual eu quis entrar no Periscope hoje? Repito, vocês já ouviram isso de processualistas, de penalistas, de processualistas, de constitucionalistas. Não é verdade? Só que a minha maior preocupação foi uma pergunta que foi feita por uma aluna. O seguinte, ela disse, professora, eu não entendi a perplexidade. O Supremo disse que pode haver uma execução provisória da pena, não disse com isso? Eu falei assim, disse. É a execução da pena antes do trânsito em julgado. Ué, professora, mas por que perplexidade? A execução provisória da pena já está consagrada na súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já consagra a possibilidade da execução provisória na súmula 716. Certo? Eu falei assim, pelo amor de Deus, Pretinha, você já parou para pensar no que você me perguntou? Ela, não, professora. Colocou olhão de Mônica, a Mônica do Cebolinha. Pelo amor de Deus, a execução provisória da pena que nós temos no artigo 716, ela não é uma execução provisória que viola o princípio da presunção da inocência, muito pelo contrário, ela é para atender aos interesses do réu. Certo? Por quê? Porque embora ainda não exista trânsito em julgado da sentença condenatória, naquela hipótese, por exemplo, houve trânsito em julgado para o Ministério Público, ou então o Ministério Público recorreu, mas não para aumentar a pena, então a pena jamais seria uma pena maior do que aquele patamar em que ela foi estabelecida na sentença não definitiva. E por isso não teria sentido, se a pena do cara não pode aumentar, o cara ainda ficar preso a título cautelar e não fazer jus à progressão do regime de cumprimento de pena, a contagem do tempo para o livramento condicional. Então, pelo amor de Deus, a execução provisória de que trata o artigo 716 diz o seguinte, eu aqui estou lendo, admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação de medida de regime menos severo nela determinado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas isso é para quê? Isso aqui é para favorecer. Isso aqui não viola o princípio da inocência. Muito pelo contrário. O que a súmula 716 diz é o óbvio. Por exemplo, a pessoa foi condenada a 5 anos, já está presa há 3 anos. A título cautelar. Isso é para a pessoa que estava presa. A pessoa já estava presa a título cautelar havia 3 anos. Então a pessoa vai poder contar esses 3 anos para quê? Para ter os seus benefícios. Eu não preciso esperar. Então, pelo amor de Deus, isso aqui não viola o princípio de inocência. Isso aqui é para uma hipótese. Exatamente. Não, olha aqui, Preta, escuta aqui. Não agravaria a pena. Na hipótese 716, eu defendo que só cabe a execução provisória, quer dizer, vou seguindo aqui a doutrina que eu reputo mais autorizada, que só cabe a execução provisória quando transitou em julgado para o Ministério Público, que significa que não poderia aumentar a pena no eventual recurso do réu, certo? Ou então quando o Ministério Público, embora tenha interposto o recurso, não o fez para aumentar a pena de sorte a inviabilizar uma progressão. Entenderam ou não entenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês é que isso é para beneficiar o réu. Isso aqui é para que ele faça jus às progressões, para que ele tenha os benefícios. Eu repito, isso aqui não é para violar princípio constitucional. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o 126.292 a decisão nesse HC é uma decisão, repito, triste. Muito triste para a nossa democracia. Muito triste para a nossa Constituição, enquanto regra maior. Então, meus amores, eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida
de que o argumento que foi dado com relação, por exemplo, à questão da lei da ficha limpa, decisão de segundo grau, né? O argumento de que só se analisariam situações de direito, quantas e quantas vezes as pessoas foram absolvidas lá no Supremo Tribunal Federal depois de terem sido condenadas em segundo grau de jurisdição. Então, esses argumentos, me desculpem, eles, para mim, não são válidos. Eu acho que nem para mim e nem para a grande maioria daqueles que estudam direito penal, direito constitucional, direito processual penal nesse país e que lecionam essas matérias. Tá certo, queridos? De sorte, meus amores, que eu quero então fechar o Periscope dizendo que o meu objetivo do Periscope de hoje é, por favor, o Supremo admite a execução provisória da pena até o 126.292. Ele, claro que eu não concordo com a decisão do Supremo de jeito nenhum. Vamos lá. A pergunta é, hein, Lindão? Escutou aí o que eu disse? Vamos lá. O Supremo aceita a execução provisória da pena até o HC 126.292. O Supremo só aceitava a execução provisória da pena nos termos da súmula 716 para beneficiar o réu, para ele não ter que ficar esperando o trânsito em julgado para fazer jus a benefícios. A partir do 126.292, ele admite a execução provisória da pena, mesmo para prejudicar o réu, no sentido de violar o princípio da presunção da inocência, quando diz que mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ele pode começar a cumprir a pena. E olha, é cumprir pena. Por favor, ninguém está falando aqui que não poderia decretar uma prisão a título cautelar. O que se está falando aqui é que ele não poderia começar a cumprir pena independente de estarem presentes os requisitos e pressupostos da cautelaridade. Tá certo, queridos? Isso é violador, sim, do princípio da inocência. E, mais uma vez, nós temos uma decisão em que parece que a nossa Constituição foi desprestigiada. Porém, dizer que princípios não são absolutos. Eu adoro esse negócio de princípios que não são absolutos. O princípio da presunção da inocência é um princípio absoluto, sim. O princípio da presunção da inocência ou da não presunção de culpa, repito, ou da não culpabilidade, como pretendem outros, não tenho dúvida, ele é absoluto, sim. O Brasil se compromete a isso. O Brasil se comprometeu com esse dever de preservar, de garantir esse direito há muito tempo. E hoje não se poderia passar por cima disso. Tá ok? Recorramos ao Obama? Não quero recorrer ao Obama, não. Eu quero, sim, que nós um dia tenhamos uma democracia sólida e que nós respeitemos a nossa Carta Constitucional. Certo, meus amores? Só sei que esse foi mais um tema para eu colocar lá, certo? Da minha tese de doutorado, que é justamente falando sobre a falta de segurança jurídica e as decisões conflitantes do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Um beijo no coração, fiquem com o nosso Senhor e daqui a pouco eu chamo vocês para me assistirem pelo Saber Mais Direito, falando sobre concurso de pessoas, parte 2. Certinho? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Não saiu não, é? Você tá vendo, gente? Essa relação de amor com o Periscope. A pessoa quer sair e a pessoa não consegue sair do Periscope, mas é preciso que a pessoa saia do Periscope, senão o telefone não vai carregar e a internet já há de ajudar hoje para que eu consiga fazer o meu próximo. 11h30 hoje, pelo Saber Mais Direito. E vou fazer outro pelo Divas do Parquê. Fiz hoje um pelo Divas do Parquê, hein? Assistam lá o Divas do Parquê. Rafinha, beijo, 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 beijo.